Olá, bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Como eu faço para o seu au pair. Eu sou a Lívia, eu fui au pair em 3 países E eu sou a Cíntia, que eu fui au pair na Alemanha. e essa é a nossa terceira temporada. Para quem é novo aqui, nós criamos esse podcast com o intuito de ajudar quem quer ser au pair, quem já é e quem já foi também, né? Porque bater esse papo hoje em dia é super terapêutico. Ó, No episódio de hoje, nós vamos analisar reclamações de host family. Vamos ver se elas estão exigindo demais ou se as au pairs estão deixando a desejar. deve ter muita. Acho que a gente vai ter algumas surpresas, mas tudo bem. Vamos lá. Então vamos começar aqui com a primeira reclamação. Au pair que tá sempre na área. Então, gente, tem muita família que reclama, a gente já viu, né? Tem muita família que É. reclama que a au pair tá sempre em casa, que ela não faz muita coisa. Por exemplo, tem uma família aqui que ela tá falando. Eu senti o desespero da mulher na reclamação dela. Ela tá falando que eles já tentaram oferecer o carro para quando ela quiser, a au pair dela, dar sugestão de caminhadas, dizer que ela pode levar os amigos em casa, deixar ela mudar o horário de trabalho para encontrar amigos, A colocou mulher tá TV no quarto, desesperada. não tá? Já ofereceram ajuda para encontrar aula. Diz ela que ela falou na entrevista que estava procurando alguém independente. E diz ela também que eles fazem muita coisa com ela, que eles sempre levam ela a lugares novos, fazem jantares juntos toda semana. Então, eles fazem coisas juntos. Não é a questão de ela só quer au pair lá para trabalhar, não é isso. Mas sabe o que que me lembrou? Me lembrou a Débora, que a gente entrevistou na primeira temporada, falando da au pair dela. Porque eu lembro que dava agonia a ela, a menina não fazer nada, porque ela ficava, gente, tem tanta coisa pra fazer. Ela queria que a menina aproveitasse, entendeu? E ela não aproveitava. E eu lembrei também da Bárbara, que a gente entrevistou na temporada passada do podcast All Paired Up, que ela falando que ela ficava com medo, né, de estar muito com a família, né, de ficar incomodando. E aí a família falava, não, pode deixar, se a gente quiser passar tempo juntos, sozinhos, a gente fala, mas eles até falaram, né, que a presença dela lá ajudou a unir mais o casal, né, que eles passavam um tempo juntos, jogavam alguma coisa. Eu achei isso muito legal, porque parecia que tinha um balanço, né? Um equilíbrio. Essa família, por exemplo, falou que precisava de alguém independente. Eu acho que se ela falou na entrevista, porque tem família que quer que a au pair seja parte da família. É uma linha tão tênue, porque a au pair tá lá, você tá vivendo o seu sonho, assim, eu consigo entender a família também. A au pair tá dentro de casa e você vê que ela tá, tipo, gastando a vida dela sem fazer nada. Eu entendo isso. Eu acho que dá dozinha quando a gente vê as meninas mais novas não aproveitando do jeito que elas deviam aproveitar. Talvez isso seja papo de gente que sabe, eu já vivi e me escuta, mas é verdade, gente. E eu acho que aqui tem umas host families que também veem isso, que você poderia estar aproveitando a sua vida, fazendo curso, saindo, aproveitando aquele ano e você está lá dentro de casa. Se você for uma pessoa que você acha que é mais caseira, que não tem esse intuito, eu acho que seria legal de colocar na sua application para ter um melhor match. Pois é, porque tem casos e casos, né? Essa reclamação, por exemplo, a gente dá pra ver que a mulher tá desesperada e parece que ela quer um equilíbrio, né? Eles passam tempo junto com a au pair, mas querem que ela também tenha iniciativa. E, ai, gente, eu vou dizer que eu entendo essa família, porque ia me dar agonia também. É, eu também Ia me entendo. dar agonia de ver uma pessoa, tipo, vendo a vida passar e não fazer nada. E assim, no fim do dia, as pessoas são diferentes, né? As pessoas são diferentes, têm ambições diferentes, e a gente não pode julgar, né? Mas é o caso, como assim falou, de fazer o match certo, né? Certo. Pois é. E só um adendo, gente, que aqui eu acho que vai rolar muito isso. A gente vai falar das reclamações, mas é óbvio que do mesmo jeito que cada au pair tem uma experiência diferente, cada família tem uma experiência diferente, né? Então, a gente vai comentar as reclamações, assim, mais comuns, só que, claro, que cada caso é um caso, né? Por exemplo, esse próximo, a família se preocupando com a au pair ou se metendo. O que que ela tá fazendo? Porque teve uma família aqui e eu já vi isso antes. Essa moça, por exemplo, ela tá preocupada com a au pair dela porque a menina vai casar e ela nunca conheceu o noivo. É uma coisa meio nova, sabe? Foi meio rápido. Tipo, provavelmente a menina quer casar para ficar no país, sair do au pair.
que acontece É. muito e, tipo, não julgo, ok, né? Cada um faz o que quiser. Eu acho sacanagem você já vir com esse intuito e de, tipo, saber que você não vai ficar na família aquele ano inteiro, ainda mais se for uma família super gente boa, porque é muito caro, né, pra família também, né? E, cara, É. é muito difícil achar outra pessoa. Então, eu acho, sabe, você quer fazer isso? Beleza, mas tem um pouco de respeito, uma consideração, né? Enfim, é outro assunto. Mas essa mulher, ela queria falar alguma coisa, porque ela tá preocupada, né? Ai, será que é seguro, sabe, esse cara? E a gente sabe também que, sabe, tem muitas histórias dessas que a menina vai, arruma um namorado, casa rápido e dá super errado porque o cara é super louco. Mas eu completamente entendo. Se eu tivesse uma menina dentro da minha casa, eu penso nos dois pontos de vista. Eu fui uma au pair que arrumei um namorado, tá? Que depois, consequentemente, no futuro a gente se casou. Quando eu era au pair, eu namorava ele. Mas eu levei ele para a família conhecer. Eu consigo entender porque eles estavam preocupados comigo. Porque eu estava morando na casa deles. Eu era uma responsabilidade deles. Uhum. E eu levei ele para casa para conhecer. E ele virou mais um membro da família. Ele frequentava a nossa casa, conhecia as crianças, e assim, todo mundo gostava dele. Mas eu fiz isso por iniciativa própria, porque eu sabia que eles estavam já um pouco preocupados comigo. Se eu tivesse uma ópera aqui comigo, eu iria me preocupar também. Eu sei que Pois é. eu sei que não é da minha conta ficar cuidando da vida de au pair. Só que, se você tá com uma menina de 18, 20 anos morando dentro da sua casa, você sabe que ela tá com uma pessoa, é coisa de ser humano, a gente vai se preocupar. Porque o mundo hoje em dia, gente, tá louco. Eu vou É. me preocupar. E eu não quero que ela me peça autorização para namorar, o casal que seja. Eu só queria conhecer a pessoa. Eu sei que não é da conta da família, mas eu acho que a au pair devia, no mínimo, apresentar para a família saber que ela tá, sabe, não tá correndo risco de vida. É, concordo, concordo. Não é? E a maioria dos comentários nesse post, em particular, a maioria dos comentários foi bem, não é da sua conta mesmo. Mas me fez pensar, porque, como você disse, eu acho que eu ia ficar preocupada também. Porque, pô, a pessoa vai sozinha, né? Não tem família, não tem rede de apoio. No, sabe, no fim do dia, a família é a rede de apoio, né? Se tudo der certo, se for uma boa família. Eu lembro de apresentar, uns peguetes, assim, para minha família americana. Ai, gente, eu me senti muito que nem filme. Eu lembro que teve um carinha aí, ele foi me buscar em casa, é bem filme mesmo, foi me buscar em casa, entrou, aí apertou a mão do meu host dad. Aí no dia seguinte, o meu host dad falando, não gostei dele, aperto de mão firme. Sabe, bem coisa de americano? Tipo, e daí? Sabe? Eu lembro que na Alemanha uma vez eu tinha um peguete e eu lembro que, eu fiquei numa fossa uma época porque não tava dando, tava uma merda. E aí eu fiquei numa fossa, cara, e os meus hosts tentavam me fazer sentir melhor. Eu tava lá na sala vendo Bridget Jones tomando vinho. Ai, gente, muito loser, Com 20 anos. muito dramática. E os meus hosts são todos fofos. Enfim, eu acho uma boa coisa a pessoa se preocupar, né? Óbvio que tem limites no quanto que ela vai falar, vai mandar em você, essas coisas, né? É, Mas a preocupação eu acho um bom sinal, né? não é para se intrometer na vida da pessoa, mas, gente, o mundo hoje em dia tá tão louco que a gente se preocupa, querendo ou não. Gente, a próxima reclamação também é super comum dos dois lados, né, gente? É, Outro dia a gente vai fazer um episódio só de reclamação de au pair. Se vocês quiserem mandar as suas reclamações, manda pra gente no Insta, nosso Insta guia da au pair, underline, ou no nosso e-mail, como faço para ser au pair@gmail.com, ou lá no nosso site mesmo, dá pra deixar comentário, como faço para ser au pair.com, que a gente vai fazer um episódio só de reclamação de au pair. Mas hoje é o dia da Host Family, então o próximo são mentiras. E isso a gente sabe hum, mesmo que acontece dos dois lados, né? Por exemplo, tem muita família reclamando das meninas que falam que dirigem super bem, chega lá e não, ou que tem muita experiência com criança, ou que ama criança, e chega lá, tipo, tem zero interesse.
Ah, isso é meio difícil, né, gente? Você vai ser au pair e vai ter zero interesse? Muitas fazem isso na application porque você está desesperada para arrumar família. Aí você fala, nossa, adoro criança. Ai, meu Deus. Gente, não se esqueçam que a primeiríssima coisa que você tem que saber quando você vai ser au pair é que você não adianta mentir, você tem que gostar de criança, porque você vai ficar o dia inteiro com a criança. Não tem como você fingir que gostar de criança. E a família vai perceber isso, tá vendo? E aí as pessoas mentem no application. Ai, eu adoro criança. Nossa, lá, 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 lá. Chega lá, puf, você tem que ficar 2 semanas, já não aguenta mais, porque querendo ou não, todas nós aqui sabemos que cuidar de criança não é fácil. É. É super estressante mentalmente e fisicamente, mas mais mentalmente. Você fica doida com criança o tempo inteiro na sua cabeça. Uhum. Então, se você realmente não gostar de criança, você não vai conseguir. E strong driver é outra coisa também. Principalmente nos Estados Unidos. Eles têm que dirigir as crianças o tempo inteiro. É o tempo inteiro no volante. Ver se de repente combina com a família de pagar umas aulas de direção, porque às vezes é só isso, às vezes é só dirigir em outro país, né, que te dá aquele nervoso, aí você fica nervosa. Então, de repente, você fazendo mais aulas, né, de repente te dá mais confiança, né? Mas mentir, gente, e como a Cintia falou, isso de mentir que gosta de criança quando você não gosta, cara, não só é isso de. É muito cansativo trabalhar com criança. Mesmo a gente que ama criança, né? Assim, a gente tem dias que a gente não É. aguenta mais. Não, Vários dias que a gente não aguenta mais. Mas também morar fora, assim, só esse programa, assim, no geral, morar fora, emigrar, é muito difícil já. Já é muita mudança, já é bem pesado. E aí você ainda vai acrescentar não sei quantas horas por semana com criança. Gente, vai ser muito ruim. mas aqui, pegando o gancho do uso do carro, mas tem também o outro lado. Au pair que dirige demais. Teve uma família, por exemplo, falando que eles pagam, né, o seguro e tal, para ela dirigir até 1.000 milhas por mês. Gente, 1.000 milhas. Então, tipo, é muita coisa, né? E ela usa mais ou menos umas 200 milhas levando as crianças para as atividades. Então, tipo, ela tem 800 milhas mais ou menos de uso pessoal por mês. E aí ele falando que ela usa muito e ela vai muito para o aeroporto, para hotel e ele paga gasolina, né? Então, assim, Gente, quem conta pra essa moça? Quem conta pra essa moça? Sua opera é Uber. já é totalmente Uber. Gente, quando ela falou, o rastreador mostra muita atividade em locais como hotéis, fast food e aeroporto. Gente, e ela tá falando aqui que ela são cerca de 800 milhas para uso pessoal por mês. Gente, É cara, muita, gente, isso é muita coisa. mas tem várias camadas nisso aí, né? Porque, assim, tem o fato de você estar mentindo e trabalhando ilegal, porque o pair tecnicamente não pode trabalhar, né? Eu não acho legal fazer coisas ilegais, mas, tipo, uns babysittings aqui e ali, acho que, sabe, você tá contribuindo para com uma família e ganhando um dinheirinho extra, sabe? Mas, cara, isso de Uber, cara, é muito perigoso, porque você pode ser pega e aí você vai ser expulso do programa. E aí o dinheiro que você É. juntou vai por água abaixo. Sei lá, eu acho que você tá criando um problema, sabe? Mais do que. Você pode estar pensando, ah, eu vou ganhar uma grana para solucionar problemas, mas eu acho que você está criando. E também uma coisa que, na verdade, eu não tenho um super conhecimento. Eu não sei você, sim, mas tem muita família, por exemplo, que limita o uso do carro. E tem muito au pair que acha que é de propósito, que a família é ruim, não sei o que, não sei o que lá. E não é, gente, é porque tem muita logística, né, por aí. Por exemplo, ter uma outra pessoa dirigindo o carro, você já tem que pagar mais o seguro. E aí tinha até uma discussão lá no, nesse post, né? Por exemplo, isso da menina ser Uber. Se ela estiver levando pessoas, outras pessoas, e ela tiver um acidente, gente, é processo na hora, sabe? E o carro tá no nome de quem? Da Rose Family, que nem sabia. Claramente nem É. sabia. É. Tem tantas camadas de perigo nessa história, porque primeiro ela está depreciando o carro, porque o tanto de milha que ela está rodando, gente, isso daí deprecia o preço do carro, né? Tá, isso Uhum. também. Tem a gasolina, tem o seguro, que se acontecer alguma coisa com ela e ela tá com um passageiro, alguma uma pessoa dentro do carro, você não vai cobrir porque ela tá fazendo corrida paga.
não sei como é que ela dorme à noite. Eu ia ficar tão preocupada com todas essas Nossa. coisas que poderiam estar, sabe? Poderiam estar Uhum. acontecendo, que acho que não vale a pena, né? A saúde mental. Eu até cheguei a perguntar para uma moça que estava comentando sobre isso, né, do carro, de depreciação, do seguro e tal, não sei o quê. Aí eu tava falando, eu até falei com ela, eu tenho um podcast, eu queria falar e explicar para os OPS por que que algumas famílias limitam o uso, não sei o quê. Você pode me explicar mais? Porque eu não sei. Só que ela não me respondeu ainda. Então, eu fui no nosso amigo ChatGPT e perguntei. Só que a gente sabe, né? É, ChatGPT não dá para confiar cegamente. Mas ele falou isso mesmo, da depreciação, do seguro do carro, da segurança. E ele falou limites de milhagem, que além da depreciação, os carros têm limites de quilometragem para certas coberturas de garantia ou leasing. é, Então, tem isso também, né, gente? Tem combustível, manutenção. é. Então, tem vários É. motivos, sabe? Às vezes a família é mesquinha mesmo, a gente sabe, mas muitas vezes não é, né? Muitas vezes tem motivo normal. É que quando você pega um leasing do carro, você tem que falar quantas milhas que você vai rodar, o máximo de milhas. Se você ultrapassar aquilo ali, você paga uma multa. Sim. Vamos dar uma pausa aqui nas reclamações que a gente está comentando. Vamos contar dessa moça, gente. Tem uma moça, ela disse que já teve 7 au pairs. E ela fez uma lista, Gente, a lista. uma lista das coisas que as au pairs fizeram ao longo desses anos. Olha isso. Namorou o irmão da esposa, traiu o irmão da esposa, encontrou com caras no parque enquanto cuidava das crianças. Assistiu Aí eu, pornografia no laptop enquanto cuidava das crianças. E- enquanto cuidava dos... Dirigiu até ficar sem gasolina e, tipo, sabe, até assim o finalzinho. E aí a família teve que pagar US$ 600 para consertar. Fugiu pela janela do quarto. Gente, pelo amor de Deus. Colocou um cara dentro de casa dentro durante a noite. Fumou. Gente, fumou é assim, o de menos, né, nessa lista toda. É, ficou grávida. Acontece, né, gente? Foi expulsa do programa. Casou pra ficar no país. Ah, também daí, gente. Usou drogas no quarto no meio do dia enquanto cuidava das crianças. Gente, será que isso é verdade? Eu não duvido de nada, pra falar a verdade. Gente, essa família tem um dedo. Ela tem um dedo muito podre pra achar o perna, não é possível. Deixou as crianças sozinhas em local público enquanto se escondia e falava no telefone. Básico. Fez o pedido das drogas no telefone da babá. Gente, gente, eu não duvido de Gente, nada. sabe o mais engraçado? O mais engraçado pra mim foi o primeiro. Namorou meu cunhado, traiu meu cunhado. Ai, Ela só gente. não namorou como traiu ele. Tipo, ficou na super blacklist da família, cara. Gente, que isso? E a outra assistiu pornografia no laptop enquanto cuidava das crianças. Como assim? Se você realmente precisa. Gente, não. Olha, eu vou te dizer, porque tudo foi tudo com uma família só, né? Eu queria ouvir o lado das au-pairs. Tem umas assim que não, que tipo, não, gente, minha filha, você fez errado. Agora, por exemplo, fugir pela janela do quarto, aí tem, talvez. De repente tinha toque de recolher, sei lá, achei estranho. Mas enfim, isso foi só pra gente dar uma risada aqui. Mas o que me leva ao próximo item, acabamos aí. Ligou, usou o telefone da babá para pedir as droguinhas dela. Uso de celular. Tem muita família, muita família que reclama que a au pair fica no celular o dia inteiro. E É. isso, eu meio que entendo que às vezes é meio entediante cuidar de criança, né? E assim, eu não tô dizendo que você não deve ficar no celular. Todo mundo olha o celular o tempo inteiro. Mas ficar grudada no celular, tipo, é um trabalho como outro qualquer. A gente trabalha em escritório. Escritório em casa, mas é escritório. A gente não pode, não vai ficar no celular o dia inteiro no escritório. E é a mesma coisa, né? Qualquer É. trabalho, você não pode ficar o dia inteiro grudado no celular. Então, eu acho que é uma reclamação válida. E você tá trabalhando como au pair, aquilo ali é o seu trabalho. E outra coisa, você tá com criança. Tem um exemplo também, né, gente? De ficar o tempo inteiro. Criança vê É aquilo, que verdade. Uhum. a au pair o tempo inteiro no celular, e você não quer dar o exemplo de ficar, né, com a tecnologia, com o celular o tempo inteiro na mão. Mas a gente tenta se controlar o máximo possível, porque a criança tá vendo você ali
o tempo inteiro na frente da tela. Que direito tenho eu em falar para ele, olha, não é hora de ficar na frente de tela se eu Hum. faço o mesmo? Cara, a próxima reclamação é meio parecida com aquela ali em cima que a gente falou, né, da moça preocupada com a menina se casando. Mas também não. Essa moça tava reclamando, e eu vou te falar, eu me lembrei agora, eu já tive essa experiência. A moça tava reclamando que ela teve duas au pairs, que ela tava muito chateada com a quantidade de desperdício no fim do ano. Porque as au pairs, sabe, acumulavam muita coisa, aí chegava no fim do ano, na hora de voltar, tinha que dar muita coisa, jogar muita coisa fora e tal. E aí ela tá falando aqui que eles não são uma família de baixo desperdício, mas que eles tentam fazer o básico para cuidar do meio ambiente e ver tanto desperdício está incomodando ela mais do que ela imaginava. Aí, óbvio, tiveram vários comentários, assim, não é da sua conta, não é da sua conta, elas fazem o que elas quiserem. E assim, a gente entende, né? Ainda mais se for para os Estados Unidos, que é o caso aqui, viajando pela primeira vez. Cara, a gente que vai do Brasil, que no Brasil não dá pra comprar nada, e a gente chega nos Estados Unidos, era tudo muito barato, hoje em dia não. Nossa, eu lembro, foi a minha primeira experiência como au pair. Eu não sei como eu consegui voltar pra casa, porque eu tinha tanta coisa, tanta tralha, que eu não sei como é que me deixaram embarcar. Mas eu também entendo a preocupação da mulher, porque realmente o mundo tá acabando, entendeu? Dá uma agonia. Depois que você é mais velha, que você É, sabe, dá uma é. agonia. Mas realmente eu acho que não tem muito o que fazer, né? Porque a ópera é adulta, faz o que quiser, ela trabalhou por aquele dinheiro, ela faz o que ela quiser com Não é aquele da conta dela. dinheiro. É, Desperdício, né? A gente entende, né? Eu entendo, você entende, só que eu também. Teve na Alemanha, quando eu descobri H&M na Alemanha, nossa, comprava tanta peça, tanta roupa, mas tanta roupa que nem usava, porque, é barato. é, Aí eu ia lá e comprava. Então, assim, eu entendo quem sou eu para julgar, mas eu acho que hoje em dia a gente já percebe também, mas também isso também tem mais tempo, né? Hoje em dia a gente ouve muito falar sobre o consumismo. Eu trabalho com moda sustentável, eu vejo isso. E isso realmente, a partir de um tempo, incomoda. hum. Só que quem somos nós para julgar? Eu já tive lá, já fiz isso, não é da conta dela. Se eu tivesse nessa situação, isso eu poderia dar um conselho e falar: junta seu dinheiro e gasta com coisa melhor. Com experiências, né? Com viagens. É. Isso. Pois é, gente. Eu quis trazer aqui porque realmente não é da conta da moça, só que eu quis trazer só pra gente pensar mesmo, sabe? Ainda mais você que ainda tá indo seu pé, pra você ficar com isso na cabeça. É. Porque acaba que você joga o dinheiro no lixo, né? Se você vai acabar deixando tudo lá. A próxima reclamação também é bem comum, e é bem comum dos dois lados, pra falar a verdade, que é sobre passar tempo junto, né? Muita gente reclama muita família reclama que a au pair, sabe, só tá lá pra trabalhar e acabou o horário, ela sumiu, eles não passam nenhum tempo junto. Do mesmo jeito que tem au pair que reclama que a família não passa tempo junto, né? E, cara, isso é importante, é parte do programa passar tempo junto. A gente já falou isso em vários episódios, né? Principalmente nos Estados Unidos, que você trabalha 45 horas por semana, que você tá exausta, você acabou de trabalhar, você quer ir pro seu quarto, quer dar uma volta, quer fazer uma coisa assim. Mas é importante você passar tempo com a família É. também, porque, cara, é ali que vai ter aquela troca cultural e para vocês se conhecerem, sabe? Você tá morando lá, por que que você não vai querer conhecer a família? Se eles forem muito escrotos, muito chatos, alguma coisa, tudo bem. Mas se não for o caso, sabe? Se você não dá nem chance. É tão legal ficar amigo da sua host family, é tão legal manter contato assim pro resto da vida. Tem tanta história fofa assim, gente. É. Eu tenho uma história para contar nesse ponto que aconteceu mais ou menos comigo. A mãe da família que eu trabalhava, a mãe que trabalhava fora e o pai ficava dentro de casa. E ela trabalhava muito, 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 muito. Ela saía muito cedo e voltava muito tarde. Era na Alemanha, a gente não trabalhava muito tempo. Então, eu passava muito tempo com o pai. Só que no final de semana, eu ia para uma outra cidade, passar tempo com meu namorado e não via ela. E aí, essa era uma reclamação dela, que ela não tinha muito tempo comigo, porque eu não passava final de semana lá. Mas eu tentava ver aquele equilíbrio, eu queria achar um equilíbrio ali, porque durante a semana eu tinha uma overdose da família com o pai e com as crianças. E não é que, né, eu ficava com eles e tal, mas no final de semana eu não queria ficar lá.
Tipo, tinha minha vida. E essa é uma reclamação dela também. Eu acho que talvez eu poderia ter passado uns finais de semana lá com ela, mas ela também não era uma pessoa muito agradável, para ser muito sincera, viu? É porque no caso ela trabalhava muito, né? Então, tipo, você ia ficar sentada lá esperando, sei lá. Ah, eu também não tem fica lá à disposição dela, né? É porque, assim, se você olhar, não esse caso, né? Porque, mais uma vez, tudo aqui cada caso é um caso. Mas se você pensar pelo lado da host family, ela também quer conhecer a pessoa que tá cuidando do filho dela, né? É, é. O que nos leva ao próximo ponto, que também é ligado a isso um pouco, que é sobre o nível de idioma. Porque tem muita família Ai, que reclama que tá muito difícil a comunicação. A gente já falou aqui sobre isso, né? Sobre a importância de você falar o idioma e não é falar fluente, né? Nada disso, porque é a importância de você entender que para ir para o au pair você tem que falar, tem que poder se comunicar. Mesmo que você não fale tudo certinho, você tem que poder se comunicar. Que não é sobre aprender um idioma, você não está indo aprender um idioma, você está indo aprimorar. Lembra, até a Carol deu esse exemplo, né? Imagina, a criança tem que tomar remédio, a mãe te dá as instruções e você não entendeu nada. Como é que vai dar o remédio para a criança? E é uma coisa que pode dar um mega BO. essa família estava falando que a filha dela de 6 anos já está frustrada porque ela pede algo para a au pair e a au pair não tem noção do que ela está falando. Então, assim, com certeza ela está pedindo uma água ou uma comida, alguma coisa assim, que é uma coisa muito básica para você cuidar da criança. Você tem que dar, né, assistência para essa criança. Não é bater um papo de filosofia com ela, é um básico. E É. tem que ter um básico. Você está cuidando da criança, você tem que se comunicar com essa criança de alguma maneira. E a linguagem da criança é uma linguagem muito simples. Imagina a criança tá falando, sei lá, tá passando mal, quer te comunicar isso, que tá passando mal, tem alguma coisa doendo e você não entende, sabe? É perigoso, gente. Então, dá um gás no idioma antes de ir, estuda mesmo, porque não é só sobre você, entendeu? Você pode estar falando, eu me viro, mas não é só sobre você. É. Você está cuidando de uma criança, você é responsável por ela. Vou até fazer uma propaganda de um episódio que a gente fez na temporada passada. A gente fez um episódio só de dicas para te ajudar a estudar um idioma e aprimorar e praticar. Tá no comecinho da temporada passada. Vai lá ouvir. E o próximo, gente? A próxima reclamação também é super comum Oh, e muito. é família reclamando que a au pair não ajuda na casa. E não é ajudar na casa, tipo, limpar de cima a baixo, lavar vidro, essas coisas. Não, é coisa básica, tipo, botar o prato na lava-louça, usou o prato, botar na lava-louça, ou dar uma lavadinha. Umas coisas assim, sabe, super básicas. Tem várias reclamações dessa, mas tem uma aqui, por exemplo, a moça tá falando que ela sente que tá ali para servir a au pair, que ela cozinha todas as noites depois do trabalho, que a au pair fica no quarto até ela mandar mensagem que o jantar tá pronto. É que ela não se importa que a au pair não ajude a preparar o jantar, que também, beleza, né? Porque não é o trabalho da au pair. É legal você ajudar uma vez ou outra, fazer uma coisinha aqui. Sim, mas a gente também sabe que tem aquele medo de, tipo, vou ajudar uma vez e vai virar meu trabalho. É É, uma linha tênue, né? É complicado. Cada um sabe a família que tem, então. é, Agora, essa, tipo, ela desce, a menina recebe a mensagem, desce pra jantar e depois sai e deixa os pratos na mesa, não pega o prato pra botar na pia, não lava, sabe? Isso, gente, pelo amor de Deus, sabe? Todo mundo é adulto, ou deveria ser, né? é. Aquele não é hotel, não. Você está morando. Sempre tento me colocar nessa situação, sabe? Porque eu fui au pair e agora eu tenho minha casa com os meus filhos. E eu sei o quanto é estressante você ter que cuidar de criança, você está tentando organizar uma casa. Não estou dizendo limpar, organizar, ok? Então, igual essa mãe que falou que tem, sabe, tem que sempre falar com ela para tirar, colocar o sapato naquele canto ou o casaco ali. É uma coisa tão básica de manter a sua própria Uhum. organização. Chegou em casa, tira o sapato, coloca o sapato no canto, sabe? Ao invés de deixar tudo bagunçado. Isso não tem nada a ver com limpar a casa, mas se manter a própria organização na casa. Você está morando ali. É bom senso, né? Exatamente. Você está morando ali. Você está trazendo mais trabalho para a mãe se você não conseguir, pelo menos, se controlar e a sua própria bagunça, né? Arrumar aquilo. E uma outra pessoa para a família
fazer comida, limpar, organizar. Então, assim, É, mais uma pessoa para tomar conta, né? exatamente. E não deveria ser porque você tá lá para ajudar com isso, né? Foi o que a mãe colocou. Só que não parece que eu tenho um au pair, mas assim, mais uma criança para eu cuidar. É, isso é uma reclamação bem comum. E, gente, não tem É. necessidade. Não tem necessidade. Gente, agora o último tópico. A gente deixou isso por último porque esse tópico é muito controverso. E a gente não tem as respostas, não, para falar a verdade, mas a gente tem alguns pensamentos, né? A gente vai compartilhar com vocês, que é sobre o aumento de salário. Muitas, muitas, muitas famílias reclamando das au-pairs que pedem um aumento de tipo 30%. Umas coisas loucas. Gente, a gente sabe que tem muito isso, muita gente falando, não, não aceita menos do que isso, não, você tem que pedir para o segundo ano, você tem que pedir não sei quanto. E a gente vê umas coisas assim muito sem noção às vezes. E eu sei que o argumento da au pair é, ah, a gente ganha muito pouco. Eu sei, eu já fui au pair 3 vezes, eu sei como é que é. Mas não significa que você tem que pedir um aumento, pedir, sei lá, o dobro, sabe? Não é assim que as coisas funcionam. Mais uma vez, é um trabalho como outro qualquer. Eu e assim, no nosso trabalho, a gente não vai chegar para o nosso chefe e vai falar, ah, eu quero um aumento de 30%. A gente merece, merece, mas não é assim que É, funciona. lógico. É, sabe, os trabalhos comuns dão aumento de, sei lá, 3% ao ano, 4% ao ano, É. entendeu? E também depende muito da sua experiência. O trabalho de au pair é uma coisa que. Tanto que tem o au pair extraordinaire, né? Que é para quem tem mais experiência e recebe mais. Agora, você não pode achar que vai chegar num trabalho pela primeira vez, vai ser o seu primeiro trabalho e você vai nadar em dinheiro. Tá, não é, eu tô exagerando, claro, mas. Teve uma menina que recebia 215 e ela do nada falou, agora eu quero 300. Tipo, Cara, você não lembra aquela que pediu 400? ai, mas, e assim, eu acho que muito au pair pensa que, que todas as famílias, né? Eu sei que tem família muito rica, mas que tem umas famílias que tem ali uma au pair e contadinho o dinheiro, sabe? Uhum. Não é toda família que pode aumentar o seu salário de 215 a 300 na semana do nada, a partir do próximo mês, porque você tem com o seu orçamento mensal. Então, aumentar assim e pedir do nada assim, se a família te incluiu no orçamento dela do ano, que é esse tal por mês, aí do nada você pede, tem, logicamente que tem família que tem dinheiro e é mesquinha. Mas eu estou dizendo que nesse caso, por exemplo, para essa família que escreveu, que aquilo ali eles não tinham condição de aumentar o salário dela. Ainda mais se você vai estender para o segundo ano, sim, pede aumento. Só que tem que ter uma noção, né, gente? Tem que fazer sentido. Ou, por exemplo, você ainda está conversando com as famílias e tem uma que tem, sei lá, 350 mil crianças. Claro que você vai pedir mais do que o mínimo. Porque também não é justo uma pessoa que cuida de 5 crianças ganhar o mesmo que uma pessoa que cuida de uma ou duas. Sabe? Depende muito. Depende muito do trabalho. Porque pode ser que tudo que você vai fazer é dirigir a criança de A a B. Mais uma vez, cada caso é um caso. Só que o que a gente está querendo dizer aqui é que você tem que ter um pouco de noção, porque isso também vai impactar a relação com a família, né? Você vai e pede um aumento astronômico que não faz sentido, que não tem nada a ver, sabe? A família vai ficar meio chocada e, não, e vai impactar de uma forma negativa. Cara, de 215 para 300 por semana, isso são US$ 300 por mês, sabe? É muita coisa. É. É muita coisa, ainda mais para aquela família que tá com tudo, como a Cintia falou, tá com o dinheiro contadinho, né? É, realmente tem essa fantasia de que toda família que tem au pair é rica. E não é bem assim, né, gente? A família que eu trabalhava, que eu fui au pair nos Estados Unidos, eles eram super simples, tinha uma casinha super simples. Meu quarto era micro, era uma caixa de sapato, só tinha um banheiro compartilhado, mas eles me pagavam mais até e eu trabalhava menos. Eu até tentei negociar um pouquinho a mais conversando com eles, mas eles falaram que não dava e eu, ah, beleza. Porque na época, e agora vamos colocar no lado do au pair, na época eu não tinha essa mentalidade de, tipo, de pensar quanto vale as coisas, eu vou trabalhar, quanto que eu vou trabalhar, então eu mereço mais ou menos, entendeu? Eu não tinha isso, eu só queria ganhar mais. Só que se eu quisesse ganhar mais, eu tinha que pegar escolher um outro trabalho, né, que fosse pagar mais. Não, tipo, escolher um trabalho que valesse X
e pedir para me pagar Y, porque não é assim que funciona. Mas eu entendo que muitas vezes a gente só fica naquela de tipo, quero ganhar mais, quero ganhar mais. Só que é importante pensar direitinho o que que faz sentido para não impactar negativamente a sua relação com a família. Ainda mais se for uma relação boa, uma boa família, que você quer continuar. É, dinheiro não é tudo. A gente já falou isso, né, no pod, É, né? Dinheiro não é tudo. Um clima bom dentro de casa, uma família boa, gente. Isso em receber mais, eu iria por uma família legal, que, sabe, não me é. estresse, com um ambiente bom dentro de casa. E botar tudo na balança também, né? Por exemplo, comida. A família não é obrigada a comprar coisa separada para você, mas ela compra. Isso vale dinheiro também. É, A família não é obrigada a pagar sua gasolina, mas ela paga. O que mais que ela paga, entendeu? Colocar tudo na balança para ver o que que faz sentido. é verdade. Por exemplo, a primeira reclamação foi dessa moça que estava meio que em choque, né? Com esse pedido de aumento do nada. E aí várias pessoas comentaram, deram ideias de como ela pode lidar com isso. E uma, por exemplo, porque a moça tá falando que ela paga isso, isso, aquilo. E aí uma moça tá falando, bom, acho que você mostra para ela, põe no papel quanto todas essas coisas gastam e vê se ela prefere ganhar o dinheiro ao invés dessas experiências, dessas coisas. Não é sempre em espécie, né? São os benefícios que você recebe também. É. E de repente negocia um bônus, tipo, ou uma revisão de salário depois de, por exemplo, você está indo para o segundo ano, você pede um aumentozinho aí, e pede uma revisão de salário a cada 3 meses, entendeu? Mas óbvio que você tem que trabalhar para isso também, né? Porque, assim, principalmente nos Estados Unidos, você recebe aumento devido à sua performance, né? Você não pode sentar e fazer nada e esperar um Pelo celular. aumento. É. Gente, tinha até uma moça que ela, eu não tô achando agora, mas tinha uma moça que ela falou, ela não aceitou o aumento porque ela não tinha como, e a menina em protesto parou de fazer as coisas. Mas, gente, Gente, não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Isso é muito. não. É que nem uma criança mimada, né? Não é assim que funciona. Se você não tá satisfeita, rola um rematch, você procura outra família. Não é profissional isso, né, gente? Querendo ou não, isso daí é um É. trabalho. Mais uma vez, cada caso é um caso, né? Porque a gente não sabe, essa família, por exemplo, a gente não sabe como é que era a vida da au pair nessa família. Então, Vamos apelar para o bom senso, né? gente, olha só, eu acho que a gente falou muito bem de host families por aqui. Traidoras! É porque a gente quis trazer as coisas assim, a gente queria dar conselho e queria trazer umas coisas mais produtivas, né? Mas óbvio que tem muita família sem noção, que a gente não trouxe aqui, mas, por exemplo, lá no comecinho que a gente falou de reclamação de família que a au pair tá sempre em casa. Eu lembro que não tem muito tempo, tinha uma moça no grupão reclamando que a au pair estava sempre em casa de manhã, que ela queria ter a manhã livre, que ela queria ter, não queria ter ninguém na cozinha, não sei o que, não sei o que lá. Moça, não tem au pair. Ah, Isso já é demais. Tipo, a menina não podia tomar café da manhã? Tinha que sair de casa correndo ou ficar trancada no quarto? Aí também não dá, né, gente? eu vi essa moça, ela não queria ver a au pair. Ela queria ter a au É, pair, mas ela não queria ver a au pair. Como assim, mulher? é. E ela falando que queria tomar café da manhã em paz, sozinha, e que a au pair tava lá fazendo sempre a comida dela. Como assim a menina precisa comer? Que isso? Coitada. Tem uma Nossa, que chato, hein, moça? A menina tá fazendo café da manhã pra ela comer. Que chato, hein? Pô, tem muita gente sem noção na vida. Olha, e ela falou muito mais do que isso, é que a gente não tá lembrando, porque ela foi muito Sem noção. sem noção, Total sem menina. noção. Ela, ela queria ter au pair, mas ela não queria ver a au pair. Que a au pair tava Gente, pegando o pelo amor de espaço Deus. dela. Ah, tem gente muito sem noção. Tem gente sem noção dos dois lados. Mas então, gente, a gente vai ficar por aqui. Mas a gente quer fazer um episódio só sobre reclamação de au pair. Pra gente comentar também, É. dar conselho. Então, se você tiver uma pergunta, tiver uma reclamação, quiser, de repente a gente até chama de Muro das Lamentações. Se você quiser mandar a sua reclamação pra gente, como faço para ser au pair@gmail.com, ou DM lá no Insta, guia da au pair, underline, ou vai lá no nosso site, como faço para ser au pair.com.
E é isso, gente. Até a próxima. Se você não deu estrelinhas pra gente no Spotify ainda ou na Apple, dá lá pra gente, para ajudar o nosso podcast a encontrar mais pessoas, pra gente ajudar mais gente. É muito legal a gente receber mensagens de vocês falando o quanto o podcast está ajudando, porque é para isso mesmo que a gente está aqui, é para isso que a gente É. criou isso. E é isso, gente. Obrigada, até a próxima. Até a próxima. Valeu, sim. Tchau, Liv! Tchau.